O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. Anudyuta Parva. Capítulo 75. Retorno ao jogo de dados e jogada pelo exílio. Vaisampayana disse, o mensageiro real, de acordo com as ordens do inteligente rei Dhritarashtra, encontrando Yudhishthira, o filho de Pritha, que tinha naquele tempo feito um grande percurso, dirigiu-se ao monarca e disse, estas são as palavras que o teu tio, como um pai, ó Bharata, falou a ti, a assembleia está pronta. Ó filho de Pandu, ó o rei Yudhishthira, vem e lança os dados. Yudhishthira disse, as criaturas obtêm frutos bons ou maus segundo a distribuição do ordenador da criação. Esses frutos são inevitáveis, eu jogue ou não. Essa é uma convocação para o jogo de dados, e é, além disso, a ordem do velho rei. Embora eu saiba que isso virá a ser destrutivo para mim, ainda assim eu não posso recusar. Vaisampayana continuou, embora um animal, vivo, feito de ouro fosse uma impossibilidade, ainda assim Rama se permitiu ser tentado por um cervo, dourado. De fato, as mentes dos homens sobre os quais as calamidades pendem se tornam loucas e fora de ordem. Yudhishthira, portanto, tendo dito essas palavras retornou, junto com seus irmãos. E sabendo perfeitamente da fraude praticada por Sakuni, o filho de Pritha voltou a se sentar para jogar dados com ele outra vez. Aqueles guerreiros poderosos entraram novamente naquela assembleia, afligindo os corações de todos os seus amigos. E compelidos pelo destino eles mais uma vez se sentaram tranquilamente para jogar para a destruição deles mesmos. Sakuni então disse, o velho rei lhes deu de volta toda a sua riqueza. Isso é bom. Mas, ó touro da raça Bharata, escuta, há uma aposta de grande valor. Se formos derrotados por vocês nos dados, vestidos em peles de veado, nós entraremos na grande floresta e viveremos lá por 12 anos, passando todo o 13º ano em alguma região habitada, não reconhecidos, e se reconhecidos voltaremos para um exílio de outros 12 anos, ou, vencidos por nós, vestidos em peles de veado vocês, com Krishna, viverão por 12 anos nas florestas passando todo o 13º ano sem serem reconhecidos, em uma região habitada. Se reconhecidos, um exílio de outros 12 anos será a consequência. Ao fim do 13º ano cada um terá o seu reino entregue pelo outro. Ó Yudhishthira, com essa resolução, joga conosco, ó Bharata, lançando os dados. A essas palavras, aqueles que estavam naquela assembleia, erguendo os braços, disseram em grande ansiedade mental e pela força de seus sentimentos estas palavras, pai, que vergonha para os amigos de Duryodhana que não avisam do seu grande perigo. Se ele, ó touro entre os Bharatas, Dhritarashtra, compreende ou não, por sua própria inteligência, é teu dever dizer a ele claramente. Vaisampayana continuou, o rei Yudhishthira, mesmo ouvindo essas várias observações, por vergonha e um senso de virtude, se sentou novamente para o jogo. E, embora possuidor de grande inteligência e conhecendo totalmente as consequências, ele outra vez começou a jogar, como se sabendo que a destruição dos Kurus estava próxima. Yudhishthira disse, como pode, ó Sakuni, o rei como eu, sempre cumpridor dos costumes da sua própria classe, recusar, quando convocado para jogar dados? Portanto eu jogo contigo. Sakuni respondeu, vocês têm muitas vacas e cavalos, e vacas leiteiras, e um número infinito de cabras e ovelhas, e elefantes e tesouros, e ouro e escravos homens e mulheres. Tudo isso foi apostado antes por nós, mas agora que essa seja a nossa única aposta, ou seja, o exílio para as florestas, sendo derrotados ou vocês ou nós moraremos nas florestas, por 12 anos, e passaremos o 13º ano não reconhecidos, em um lugar habitado. Ó touros entre homens, com essa determinação, nós jogaremos. Ó Bharata, essa proposta sobre um ficar nas florestas foi proferida somente uma vez. O filho de Pritha, no entanto, a aceitou e Sakuni pegou os dados. E lançando-os ele disse a Yudhishthira, vê. Eu ganhei. Capítulo 76. Pandavas partindo, prometendo destruir os Kurus em batalha.
Vaisampayana disse. Então os derrotados filhos de Prita se prepararam para seu exílio nas florestas. E eles, um depois do outro, na devida ordem, tirando suas vestimentas reais, se vestiram em peles de veado. E Dussasana, vendo aqueles castigadores de inimigos vestidos em peles de veado e privados de seu reino e preparados para irem para o exílio, exclamou: a soberania absoluta do ilustre rei Duryodhana começou. Os filhos de Pandu foram vencidos, e caíram em grande aflição. Agora nós alcançamos a meta por caminhos largos ou estreitos. Pois hoje nos tornando superiores aos nossos inimigos a respeito de prosperidade como também de duração de governo, nós nos tornamos os mais louváveis dos homens. Todos os filhos de Prita foram lançados por nós no inferno eterno. Eles foram privados de felicidade e reino para sempre. Eles que, orgulhosos de sua riqueza, riram em menosprezo do filho de Dhritarashtra, agora terão que ir para as florestas, derrotados e privados por nós de toda a sua riqueza. Que eles agora tirem suas variadas cotas de malha, suas vestes resplandecentes de feitio celeste, e que eles todos se vistam em peles de veado de acordo com a aposta que aceitaram do filho de Suvala. Eles que sempre costumavam se gabar de que não tinham iguais em todo o mundo, agora conhecerão e considerarão a si mesmos nessa sua calamidade como grãos de gergelim sem o cerne. Embora nesta sua roupa os Pandavas se pareçam com pessoas sábias e poderosas instaladas em um sacrifício, ainda assim eles parecem pessoas não habilitadas para realizar sacrifícios, apresentando esse aspecto. O sábio é Ajnasena da tribo Somaka, tendo entregado sua filha, a princesa de Panchala, aos filhos de Pandu, agiu desastrosamente, pois os maridos de Ajnaseni, estes filhos de Prita, são como eunucos. E, ó Ajnaseni, que alegria será tua ao ver nas florestas estes teus maridos vestidos em peles e trapos poídos, privados de suas riquezas e posses. Elege um marido, quem quer que tu queiras, dentre todos os aqui presentes. Esses curos reunidos aqui são todos indulgentes e autocontrolados, e possuidores de grande riqueza. Escolhe um entre eles como teu marido, para que esta grande calamidade não possa te arrastar para a miséria. Os filhos de Pandu agora são como grãos de gergelim sem núcleo, ou como animais de exibição vestidos em peles, ou como grãos de arroz sem miolo. Por que tu então continuares a servir aos filhos caídos de Pandu? Em vão é o trabalho de prensar grãos de gergelim desprovidos de miolo. Assim Dussasana, o filho de Dhritarashtra, falou na audição dos Pandavas essas palavras duras e muito cruéis. E ao ouvi-las, o impaciente Bhima, em cólera se aproximando de repente daquele príncipe como um leão himalayan sobre um chacal, repreendeu-o sonoramente nestas palavras: patife de mente perniciosa, tu deliras dessa maneira em palavras que são proferidas somente pelos pecaminosos. Tu te gabas dessa forma no meio dos reis, favorecido como és pela habilidade do rei de Gandhara. Como tu perfuras nossos corações com essas tuas palavras afiadas, assim eu perfurarei teu coração na batalha, te fazendo recordar de tudo isso. E aqueles também que por raiva ou avareza estão andando atrás de ti como teus protetores, eles também eu enviarei para a residência de Yama com seus descendentes e parentes. Vaisampayana continuou, para Bhima vestido em peles de veado e que havia proferido essas palavras enraivecido sem fazer nada, pois ele não podia se desviar do caminho da virtude, Dussasana abandonando todo o senso de vergonha, dançando ao redor dos curos, disse estrondosamente: ó vaca! Ó vaca! Bhima mais uma vez disse: patife, tu ousas, ó Dussasana, usar palavras cruéis como essas? Quem se gabaria, tendo ganhado riqueza por meios sujos? Eu digo a ti que se Vrikudara, o filho de Prita, não beber o teu sangue vital, perfurando e abrindo o teu peito em batalha, que ele não alcance as regiões de bem-aventurança. Eu te digo realmente que por matar os filhos de Dhritarashtra em batalha, diante dos olhos de todos os guerreiros, eu logo pacificarei essa minha cólera. Vaisampayana continuou, e enquanto os Pandavas estavam indo embora da assembleia, o perverso Duryodhana por excesso de alegria imitou com seus próprios passos o andar galhofeiro de Bhima.
Então Vrikudara, dando meia volta em direção ao rei, disse: Não sejas tolo de achar que por isso tu ganhaste qualquer superioridade sobre mim, pois eu te matarei logo com todos os teus seguidores, e te responderei, te fazendo-te lembrar de tudo isso. E vendo aquele insulto a si mesmo, o poderoso e orgulhoso Bhima, suprimindo sua fúria crescente e seguindo os passos de Yudhishthira, também falou estas palavras enquanto saía da corte Kaurava: Eu matarei Duryodhana, e Dhananjaya matará Karna, e Sahadeva matará Sakuni, aquele jogador de dados. Eu também repito nessa assembleia estas palavras orgulhosas, as quais seguramente os deuses farão verdadeiras. Se nós entrarmos em batalha com os Kurus, eu matarei este patife Duryodhana em batalha com minha massa, e prostrando-o ao chão eu colocarei meu pé sobre a cabeça dele. E com relação a este outro homem perverso, Dussasana, que é atrevido em palavras, eu beberei seu sangue como um leão. E Arjuna disse: Ó Bhima, as resoluções dos homens superiores não são conhecidas somente em palavras. No 14º ano a partir deste dia eles verão o que acontecerá. E Bhima outra vez disse: A terra beberá o sangue de Duryodhana, e Karna, e do patife Sakuni, e do Sasana que é o quarto. E Arjuna disse: Ó Bhima, como tu disseste, eu matarei em batalha este Karna tão malicioso, ciumento, vaidoso e de fala ríspida. Para fazer o que era agradável para Bhima, Arjuna jurou que ele mataria em batalha com suas flechas Karna com todos os seus seguidores. E eu mandarei para as regiões de Yama também todos aqueles outros reis que por tolice lutarem contra mim. As montanhas de Himavat podem ser removidas de onde estão, o Criador do dia pode perder seu brilho, a lua sua frieza, mas esse meu voto sempre será mantido. E tudo isso seguramente acontecerá se no 14º ano a partir de agora Duryodhana não nos devolver nosso reino com respeito apropriado. Vaisampayana continuou: Depois que Arjuna tinha falado, Sahadeva, o belo filho de Madri, dotado de grande energia, desejoso de matar Sakuni, agitando seus braços poderosos e suspirando como uma cobra, exclamou, com os olhos vermelhos de raiva: Tu desgraça dos reis Gandhara, aqueles que tu pensas que estão derrotados não o estão realmente. Eles são as próprias flechas de pontas afiadas das quais tu corres o risco em batalha. Eu sem dúvida realizarei tudo o que Bhima disse referente a ti e a todos os teus seguidores. Se, portanto, tu tens qualquer coisa para fazer, faze-a antes que esse dia chegue. Eu seguramente te matarei em batalha com todos os teus seguidores, se tu, ó filho de Suvala, ficares na luz correspondente ao costume kshatriya. Então, ó monarca, ouvindo essas palavras de Sahadeva, Nakula, o mais belo dos homens, falou estas palavras: Eu certamente mandarei para a residência de Yama todos esses filhos perversos de Dhritarashtra, que desejosos da morte e impelidos pelo destino, e movidos também pelo desejo de fazer o que é agradável para Duryodhana, usaram palavras duras e discursos insultantes em relação a esta filha de Ajnasena no jogo. Logo, por ordem de Yudhishthira e me lembrando dos males feitos para Draupadi, eu livrarei a terra dos filhos de Dhritarashtra. Vaisampayana continuou: E aqueles tigres entre homens, todos dotados de braços longos, tendo assim se empenhado em promessas virtuosas, se aproximaram do rei Dhritarashtra. Capítulo 77. Partida. Yudhishthira disse: Eu me despeço de todos os Bharatas, do meu velho avô, Bhishma, do rei Somadatta, do grande rei Valika, de Drona, Kripa, de todos os outros reis, Asvatama, Vidura, Dhritarashtra, de todos os filhos de Dhritarashtra, e Ayutsu, Sanjaya, e de todos os cortesãos. Eu me despeço e ao retornar eu os verei novamente. Vaisampayana continuou: Dominados pela vergonha, nenhum dos que lá estavam presentes pode dizer nada a Yudhishthira. Dentro de seus corações, no entanto, eles rezaram pelo bem-estar daquele príncipe inteligente. Vidura então disse: A venerável Prita é uma princesa por nascimento. Não cabe a ela entrar nas florestas. Delicada e idosa e sempre conhecendo a felicidade, esta abençoada viverá, respeitada por mim, em minha residência. Saibam disso, filhos de Pandu. E que vocês estejam sempre em segurança.
Vaisampayana continuou. Os Pandavas então disseram: ó impecável, que seja como tu disseste. Tu és nosso tio, e, portanto, és como nosso pai. Nós também somos todos obedientes a ti. Tu és, ó erudito, o nosso superior mais respeitado. Nós devemos sempre obedecer ao que tu escolheres ordenar. E, ó tu de grande alma, ordenes qualquer coisa mais que reste a ser feita. Vidura respondeu: ó Yudhishthira, ó touro da raça Bharata, saibas que em minha opinião, ninguém que é vencido por meios pecaminosos precisa ficar atormentado por essa derrota. Tu conheces todas as regras de moralidade. Dhananjaya é sempre vitorioso em batalha. Bhimazena é um matador de inimigos. Nakula é coletor de riqueza. Sahadeva tem talentos administrativos. Daunya é o principal de todos os conhecedores dos Vedas. E Draupadi, bem comportada, está familiarizada com a virtude e a economia. Vocês são ligados uns aos outros e se deleitam ao verem uns aos outros, e os inimigos não podem separá-los. E vocês são contentes. Portanto, quem é que não os invejaria? Ó Bharata, essa paciente abstração das posses do mundo será de grande benefício para ti. Nenhum inimigo, mesmo se ele fosse igual ao próprio Sakra, poderia resistir a isso. Antigamente tu foste instruído nas montanhas de Himavat por Mirsavarni, na cidade de Varanavata por Krishna de Vaipayana, no penhasco de Brigu por Rama, e nas margens do Drishadivati pelo próprio Sambu. Tu também escutaste a instrução do grande Rishyasita nas colinas de Anjana, e tu te tornaste um discípulo de Brigu nas margens do Kalmashi. Narada e este teu sacerdote da Unia agora se tornarão teus instrutores. A respeito do próximo mundo, não abandones aquelas lições excelentes que tu obtiveste dos rishis. Ó filho de Pandu, tu superas em inteligência até Pururavas, o filho de Ila, em força, a todos outros monarcas, e em virtude, até os rishis. Portanto, decide seriamente ganhar a vitória, que pertence a Indra, controlar tua fúria, que pertence a Yama, fazer caridade, que pertence a Kuvera, e controlar todas as paixões, que pertencem a Varuna. E, ó Bharata, obtém da lua o poder de alegrar, da água o poder de sustentar tudo, paciência da terra, energia de todo o disco solar, força dos ventos, e riqueza dos outros elementos. Que bem-estar e imunidade às doenças sejam teus, eu espero te ver retornar. E, ó Yudhishthira, age devidamente e apropriadamente em todas as épocas, nas de infortúnio, nas de dificuldade, de fato, em relação a tudo. Ó filho de Kunti, parte com a nossa permissão. Ó Bharata, que bênçãos sejam tuas. Ninguém pode dizer que tu fizeste qualquer coisa pecaminosa antes. Nós esperamos te ver, portanto, voltar em segurança e coroado com sucesso. Vaisampayana continuou, assim abordado por Vidura, Yudhishthira, o filho de Pandu, de bravura incapaz de ser frustrada, dizendo, que assim seja, e curvando-se a Bhishma e Drona, partiu.